Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Olá, bem-vindos. Mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje vamos falar de vinho, vamos falar do Dão, vamos falar de castas raras e vamos falar dos 25 anos da Lusopini. A convidada especial de hoje é a Sónia Martins, enóloga, administradora, empreendedora. É uma das vozes ativas do Dão e, ao fim de 25 anos, continua aqui à procura de vinhos e de castas raras. Sónia, bem-vinda. Muito obrigado por teres aceito o convite. Obrigada, Antes é um de prazer. mais. E se calhar começávamos aqui a conversa, se porventura alguém ainda não conhece a Sónia, ao fim de 25 anos de ativo. Sónia, como é que entras no mundo do vinho? Bem, eu entro no mundo do vinho por acaso, por acidente. Eu queria ser Há bons enfermeira. acidentes. Exato. Há Eu bons queria ser acidentes. enfermeira, e no fundo a minha família é da Nadia, portanto ali na zona litoral centro, e Bairradina. quem é dali o natural seria estudar em Coimbra, ou estudar em Aveiro, ou ir ao Porto, mas nunca muito mais do que isso. E na altura, quando fomos concorrer, quando eu digo fomos, porque fui eu e um grupo de amigas minhas, fomos concorrer para entrar na universidade, onde entregávamos ainda na altura a candidatura em papel na Universidade de Aveiro. A maioria de nós tinha ainda espaços livres para colocar candidaturas, porque escolhemos muitas no fundo aquilo que Eram queríamos. 6 slots, não era? Eram Se, seis, se a exato. memória não me falha, eram 6. Eu Eram também seis, preenchi e os portanto 6. nós, no fundo, escolhíamos os cursos onde queríamos concorrer. Mas cá também muitas de nós também não queria sair muito ali da zona de conforto, e portanto no fim alguém dizia assim, se calhar devíamos colocar aqui um curso onde de certeza absoluta que entrássemos. A verdade é que nós entramos 4 pessoas em enologia em Vila Real, como sendo sempre a sua última opção, que é uma coisa gira, Mas e pronto, entrei no. houve algo que te levou a colocar essa opção. Sim, houve algo, porque é verdade que não era um curso completamente estranho. Quem é da bairrada está muito ligado àquilo que é o espumante, não tanto ao vinho na altura, era muito mais ligado àquilo que era o espumante, às caves. As caves tinham uma importância gigantesca naquilo que era a economia familiar daquela região. A minha mãe trabalhou mais de 40 anos numas caves e, portanto, é uma coisa que estava mais ou menos relacionado connosco. E, portanto, por que não? E por que não? Claro que sair Já de casa e fazia pensar que tinha parte, que ir já fazia parte do ADN. do ADN e pensar que tinha que sair de casa e ir estudar para Vila Real de Trás-os-Montes, onde demorávamos 5 horas de autocarro, onde Vila Real era, que não é hoje, que foi em 96. Vila Real era efetivamente ainda uma cidade pouco desenvolvida, com poucas condições para os estudantes. Mas decidimos ir e eu não queria muito ir, e os meus pais, no fundo, e a minha irmã, tenho uma irmã mais velha, tentou-me convencer numa lógica, vai, faz o primeiro ano e depois é mais fácil pedir transferência. E pronto, e depois acontecem coisas na vida como o que aconteceu comigo e que aconteceu com as minhas colegas, que foi um professor, que nunca me canso de dizer isso, e os professores fazem toda a diferença na vida dos alunos. Um professor que dava uma cadeira de ciências agrárias, no fundo era a cadeira mais ligada ao curso que tínhamos no primeiro ano, que se chama Fernando Martins, mas que tinha como alcunha Brutos, e portanto era uma pessoa completamente ligada à terra, ligada ao campo, que ia de galochas dar aulas, e que no fundo conseguiu despertar em nós o bichinho da agricultura, que no fundo foi só ir buscá-lo. Eu sou de uma aldeia, perto da Nadia, não sou exatamente da cidade, sou de uma aldeia, e eu tenho memórias de em pequena estar nos campos, nas terras, com os meus avós, com os meus pais, e portanto é uma lógica de terra de agricultura de subsistência, não ligada à vinha, muito ligada àquilo que era a alimentação de subsistência das casas e dos animais, e portanto não era nada de completamente estranho. A Claro. verdade é que se calhar
Por isso é que eu Meus pais estava a não. dizer, mesmo que ainda numa sexta opção, não terá sido por acaso que colocaste É essa opção. exato. Quis o destino que assim fosse Quis o mesmo, não é? destino que eu fosse estudar enologia para Vila Real e, portanto, foi isso que aconteceu. E, portanto, 4 anos depois comecei a fazer o meu estágio de final de curso e, a partir daí, nunca mais parei. E como é que chegas à Luz ao Vini? Olha, eu chego à Lusovini antes, muito antes, não chego à Lusovini, portanto eu comecei a fazer eu fiz o meu trabalho de final de curso em fermentação de brancos em barricas, em 2000, Uhum. ainda não estava muito desenvolvido esse trabalho, e fiz numa empresa da Bairrada, que na altura a Dom Sul tinha constituído a sua empresa na Bairrada, porque eu fiz na casta bical na Bairrada e na casta encruzado no Dão, e portanto eu comecei a fazer o estágio aí, e portanto desde 2000 que entrei para o grupo Dom Sul, hoje Global Wines, e onde estive até 2009. 2009, onde no momento em que praticamente saímos hoje, aqueles que hoje são a Lusovini. Mudanças de estratégia, de rumo de vida, naturalmente que os quadros se identificavam mais com uma ou com outra pessoa, e portanto na saída do Casimiro da Dom Sul, eu também achei que era o meu momento de sair, e portanto foi daí que saímos e que formámos esta que é a Lusovini, e que nos primeiros anos foi muito vocacionada para aquilo que era o mercado, os mercados internacionais e o mercado do vinho, tendo algumas marcas que nós produzíamos, a Pedra Cancela, o Regateiro na Bairrada, mas no fundo a Lusovini nos primeiros anos foi muito a comercialização, levar os vinhos portugueses para além fronteiras, e depois em 2015 focámos-nos mais um bocadinho naquilo que é a produção, que no fundo é aquilo que nós todos queremos fazer e sabemos fazer, não deixando de lado essa parte da comercialização e dos mercados internacionais. Como é que gostas de apresentar a Luz ao Vini? A Lusovini hoje é um produtor que tem vinhos em várias regiões, naturalmente que é no Dão que temos o nosso principal ativo, é no Dão que temos a nossa sede, onde temos o foco, é no Dão onde É temos a nossa nelas. marca principal e Aliás, nelas. onde estás neste momento? Aliás, onde estou, exatamente. Quem conhece a adega reconhece, Exato. não é? E depois temos projetos onde temos um projeto na Bairrada, que era um projeto que era da família do Casimiro e que depois nós integramos dentro do projeto Lusovini, muito baseado naquilo que é a Baga e o Arinto, é um projeto mais familiar, uma lógica um bocadinho diferente desta que temos aqui no Dão. E depois surgiu não a necessidade, mas o pedido de alguma forma dos nossos clientes de fazer um pack das principais regiões de Portugal, porque já temos alguns clientes, são clientes de pequena dimensão e que no fundo gostavam de ter um vinho de várias regiões, mas que não tinham que estar a comprar a 3 ou 4 produtores diferentes. E portanto surgiu a ideia do Alentejo, Uhum. mas eu sempre disse aos meus colegas que eu não me sentia com vontade de fazer vinhos no Alentejo, ou pelo menos aqueles Alentejos que existiam em 2015 no mercado. Alentejos do Baixo Alentejo, Alentejos muito concentrados, com pouca frescura, que não é muito aquilo que é o estilo de vinhos que eu gosto. E portanto eles não me deixaram contratar um enólogo, obrigaram-me foi a ir procurar um terreno em um sítio diferente para fazer vinhos, e portanto é na Serra de São Mamede em Porto Alegre, 700 metros de altitude, vinhas mais velhas, misturas de castas, vinhas não irrigadas, e portanto um terroir e um clima e umas uvas e uns vinhos diferentes daquilo que é o Alentejo que até à data tínhamos encontrado. E por fim, um pequeno projeto no Douro, que é um pequeno projeto mesmo, e no fundo esse é um complemento de marca. Hoje, há uns anos, esta parte do Douro tem uma importância internacional muito grande e, portanto, não Uhum. podíamos vender Portugal sem que pudéssemos ter um vinho do Douro. E, portanto, é assim que somos, não deixando, eu acho que nós nunca deixamos de ter a característica de um produtor que olha para a videira e para a vinha como o seu principal ativo, porque sem boas videiras e sem boas vinhas não podemos fazer bons vinhos. Isso sem dúvida nenhuma. Portanto, já são 4 regiões em que estão presentes, sendo que o Dão é a vossa alma, é a vossa casa e é a base daquilo que é a Lusovini. Se só para terminar aqui um pouco, antes de avançar para o tema central aqui da conversa de hoje,
que é as Castas Raras, que é um projeto muito peculiar que vocês criaram. Há assim alguns momentos marcantes destes últimos 25 anos da Lusovini que tu gostes de destacar? Algo que tenha corrido muito bem ou algo que tenha corrido muito mal e que vocês tenham conseguido dar a volta? Quais Sim, são há assim os alguns principais momentos que são, marcos? sim, há momentos que são marcantes. Olha, se disser um momento mais recente, diria que 2020 foi um momento muito marcante naquilo que é a Pedra Cancela, naquilo que é, no fundo, para todos os produtores de vinho, mas para nós foi um bocadinho, se calhar, percebemos isso um bocadinho de outra forma. No fundo, fazíamos 20 anos de marca e, no fundo, tínhamos uma pandemia, não sabia lidar com essas circunstâncias. Uhum, Coincidiu também o momento que coincidiu por algumas razões, eu assumir a liderança do grupo e reconheço 2020 foi para nós e pessoalmente para mim foi um ano altamente marcante. Como eu acho que 25 é, por outros motivos completamente diferentes, mas como eu acho que 25 é, eu acho que isto é de quase de 5 em 5 anos, são eh, ciclos. porque vou dizer a seguir, porque 2015 foi para mim provavelmente o melhor ano de sempre de vinhos em Portugal nas nossas várias regiões, transversal às regiões e aos vinhos que produzimos, foi um ano extraordinário de quantidade, de qualidade, e portanto os 5 anos são sempre 5 anos interessantes. Naturalmente que já passámos melhores momentos, já passámos alguns momentos mais difíceis. Nós no início tínhamos uma exposição muito grande aos mercados africanos. Como sabemos, os mercados africanos passaram por momentos difíceis, passaram e passam por momentos difíceis, foram do auge à desgraça total Do em 8 ao alguns 80. anos, exatamente, e portanto também tivemos que enfrentar um bocadinho essa circunstância, mas diria, como se diz muitas vezes, tudo o que não nos mata faz-nos mais fortes e portanto cá estamos. E espera-se que Para continuem mim esses é uma momentos. aprendizagem brutal, isso eu tenho que dizer, uma aprendizagem brutal, porque é verdade que estes últimos anos, com todas estas circunstâncias, pandemias, guerras, Uhum. alterações de mercados, eu costumo dizer aos meus colegas que me deram uma prenda envenenada, não é? Que deram uma liderança do meu grupo, se calhar num dos piores momentos do setor, e portanto Ou se calhar porque viram em ti a única pessoa capaz de atravessar esse momento, sim, eu, quem reconhe- sabe? eu, eu reconheço isso, eu reconheço isso e sei que eles veem exatamente isso em mim, se calhar também por a forma como estou, como sou, como me dedico e como vejo com pragmatismo muitas vezes as coisas. Às vezes as pessoas dizem que eu sou demasiado dura, mas eu não sou só pragmática. E às vezes é isso que faz falta. Estavas a falar de evolução e um pouco de história, e estávamos a falar destes marcos ao longo do tempo. Agora, puxando a conversa não tanto à Lusovini, mas mais ao Dão, para começar a chegar ao vosso projeto. Como é que tens visto o Dão evoluir nestes últimos anos? Tu que conheces muito bem o Dão. Sim, eu acho que o Dão deu um pulo naquilo que foi a qualidade, a afirmação. eh, Se falarmos principalmente, e eu acho que é principalmente naquilo que é a diferenciação dos brancos do Dão, porque eu acho que a região é muito mais diferente naquilo que é a qualidade dos seus vinhos brancos do que dos seus vinhos tintos. Eu acho que os vinhos tintos do Dão são interessantes, são elegantes, são frescos, mas são mais uns vinhos tintos. E eu acho que os brancos do Dão se destacam claramente daquilo que é os brancos de outras regiões. Eu diria que o Dão tem uma das principais castas brancas de Portugal, e portanto eu acho que essa diferenciação é muito importante para aquilo que pode ser a afirmação do Dão, que eu acho que tem-se vindo a afirmar. E isso também faz com que, se calhar, a região hoje também já é mais procurada por empresas Uhum. de fora que não estavam na região, se calhar porque viram esse potencial no Dão e porque o Dão, tendo em conta aquilo que é a sua localização, de alguma forma consegue produzir vinhos mais frescos, vinhos com mais acidez, vinhos com mais longevidade, que eu acho que o mercado nacional e internacional hoje procura muito mais estes vinhos com mais frescura e todos sabemos que os vinhos
com mais concentração, com mais álcool, têm no fundo uma tendência de decréscimo naquilo que é o consumo. Não deixa de ser curioso. Estava a pensar naquilo que estavas a dizer e no crescimento dos vinhos brancos e do potencial dos vinhos brancos, sem desprimor nenhum pelos tintos, também há belíssimos tintos no Certo? Dão. Penso que estejamos de acordo, mas a região continua a ser maioritariamente de tintos. Números redondos, Sim. 80% tinto, 20% branco. O que é que se está a passar? Ainda Eu não acho que no estamos a fundo ver o potencial ou é, estaremos a ver no mal e a fundo lermos muito? o mercado ainda toda a gente diz que adora vinhos brancos, ou se falares com muitas pessoas, é só ver vinhos brancos, mas depois no fim as vendas O que não se se vende mais é refletem o aos tinto. números. Exatamente. E eu acho que isso continua a acontecer, é indiscutível, se bem que eu acho que começam hoje a aparecer alguns produtores que dão tanta importância a um grande vinho branco como a um grande vinho tinto. E eu acho que Uhum. isso é muito importante para aquilo que é a região, para que é a região e aquilo que é a mais-valia, na minha opinião, na mais-valia da região como o Dão. E foi essa ânsia de procurar mais castas brancas para a região que vos levou ao projeto das castas raras? Qual foi a principal motivação e o que é este projeto das castas raras? A motivação foi exatamente essa. Foi até determinado momento, eu falava muitas vezes com o Casimiro e dizia muitas vezes: não estou a perceber como é que esta região vai ter futuro, assentem 3 ou 4 castas brancas e 3 ou 4 castas tintas, que no fundo a realidade da região é exatamente essa. Pouquíssimas castas e, portanto, mesmo naturalmente que as uvas são completamente diferentes, tendo em conta aquilo que é a exposição solar, os terrenos, as altitudes, mas eu acho que é muito pouco para uma região com um potencial como este. E depois fomos falando, íamos falando com algumas pessoas. Tenho a sorte e a felicidade de ter uma relação muito próxima com a Wanda Pedroso do Centro de Estudos Vitivinícolas Uhum. e ela dizia-me muitas vezes, não sei o que é aquela casta, não sei o que. Eu disse, Amanda, mas eu nunca ouvi falar disso. Mas eu até muitas vezes na minha ingenuidade que dizia assim, pá, eu sou da Bairrada, nem sei, nem sei muito bem, nunca ouvi falar dessas castas. E portanto isto foi despertando desse fascínio. Por outro lado, o Casimiro já está há muitos anos na região, foi conhecendo muitas pessoas mais antigas, enxertadores, pessoas que diziam: tenho uma casta diferente ali no meu quintal que trouxe, não sei de onde. E portanto fomos procurando essa lógica e depois pensando naturalmente que as regiões tinham que se readaptar àquilo que é hoje, mais claro, claríssimo, que são as alterações climatéricas. E tínhamos que perceber como é que a região, como o Dão, como noutras, mas como é que as regiões se podem adaptar a isto, não perdendo no fundo aquilo que é o perfil base dos seus vinhos, das regiões, mas se calhar pensando que tínhamos que introduzir outras castas, outras técnicas para conseguir produzir vinhos com a mesma frescura e a mesma elegância, mas se calhar com outras castas, porque a verdade é que há na região algumas castas, e agora falando do branco, que muito provavelmente dentro de alguns anos vão deixar de ter interesse, porque vão produzir vinhos muito alcoólicos, com pouca acidez, e portanto são vinhos que se calhar nessa altura estarão completamente fora de moda. E portanto a loucura foi entrar neste projeto assim. Ou seja, se eu bem percebi, aquilo que estás a dizer é procurar outras variedades de uva que, neste cenário de alterações climáticas, possam ajudar a manter o perfil do que é um Dão. É isso? É exatamente isso. É Mas exatamente é isso. curioso que a solução que vocês estão à procura e que aparentemente estão a conseguir encontrar é em castas que já eram da região e que no passado já Sim, estavam e que foram abandonadas. Isto exatamente. é curioso, no mínimo. Como é que É foi muito feita curioso. esta seleção e que papel é que estas castas raras podem efetivamente ter na valorização da Olha, região nós do território? começámos com 20 castas. Algumas dessas que disse, algumas coisas que a banda às vezes me dizia, olha, aquela casta, ela dizia-me às vezes, e eu ia lá na altura antes da vindima, como tem muitas destas castas têm lá no equipamento, nos campos de ensaio, anda cá a provar Uhum. estes bagos, vem cá ver, e não sei o quê. Isto começou provar os bagos, mas sempre no intuito de, nos brancos, muito claramente o intuito era ter vinhos com mais acidez e vinhos menos alcoólicos.
Isso no fundo era o que nós procurávamos. E portanto quando começámos com 20 castas, que depois algumas entretanto abandonámos, e portanto este projeto hoje é apenas de 12 de castas, castas essas que existiam na região, que existem vinhos feitos destas castas, e que eram vinhos à data extraordinários ainda. E, portanto, quer dizer que estas castas têm poder de envelhecer e envelhecer bem. Sendo Uhum. que hoje podemos dizer já que são castas que produzem muito pouco, são castas que têm alguma dificuldade de manuseamento na vinha, ou seja, são castas que dão algum trabalho, não são castas que crescem todas na vertical, muitas delas são retombantes, muitas delas têm muitos bravos, muitas netas, e portanto são castas que não produzem muitos quilos, que produzem normalmente vinhos com menos teor alcoólico, mas por outro lado com muita acidez total, que é isso que nós hoje procuramos para manter a frescura dos vinhos. Pouco teor alcoólico para os padrões de outrora, mas De porventura para os outrora, padrões de exatamente, hoje em de dia, outrora. se calhar não Padrões de assim tão outrora, pouco, não é? sim, e que eram fundamentais para a região, porque não nos podemos esquecer que as adegas cooperativas, que eram os maiores produtores de vinhos da região, pagavam as uvas em função daquilo que era o grau e o quilo. Claro que um viticultor que tivesse uvas, uma casta que não produz praticamente uvas nenhumas e aquelas que produz têm pouco grau, naturalmente que ia abandoná-las, porque no fundo não eram rentáveis, já nem eles pensando naquilo que hoje Uhum. falamos na rentabilidade da vinha. Hoje já falamos de rentabilidades a um nível que os pequenos agricultores nunca pensavam nisso, mas no fundo o que eles queriam era que as uvas que vendiam pelo menos pagassem aquilo que eram os produtos fitofármacos, porque já não falavam sequer do trabalho deles, porque eram normalmente trabalho feito por eles, pelas famílias, uma coisa mais caseira. Mas estas castas, para mim, desapareceram da região exatamente por este motivo, porque no fundo não eram castas produtivas para que as pessoas pudessem ganhar algum dinheiro com Ou isso. seja, não só não davam muitos quilos, como davam pouco grau. Pouco grau, sim. E pouco grau, que se pensarmos há uns anos, há 20 anos atrás, se calhar, esta região sofria muito com aquilo que eram as chuvas de setembro, na mudança do equinócio. E, portanto, se tivéssemos maturações mais atrasadas, tínhamos. Eu quando comecei a trabalhar na região, no dia 5 de outubro era o dia que colhíamos a touriga nacional. E portanto, porquê? Porque é uma casta que amadurece muito mais tarde, mas no fundo era muito tarde, muitas vezes com chuvas, muitas vezes num estado. Claro que as castas não amadurecem devidamente, claro que não têm alcoóis que eram os alcoóis interessantes para essa altura, e portanto as pessoas abandonaram muito. E por isso, sei lá, por isso aparece a malvasia fina, que é uma casta que amadurece um bocadinho mais cedo, que normalmente não tem esse risco da chuva, ou aparece o Jaian, ou aparece a Uhum. tinta Roriz no Dão, e essas castas apareceram para comatar um bocadinho as outras que eram castas que amadurecem muito mais tarde, como é o caso da Touriga, que a Touriga também é uma casta extraordinária, mas não é uma casta muito fácil de trabalhar na vinha, e também não é uma casta muito fácil de chegar com a sua maturação a um estado perfeito, porque ela é uma casta muito tardia, e também se depois no final do ciclo não houver calor e para ela amadurecer é muito complicado e ficamos com alguns verdes e alguns amargos na touriga que não é muito interessante também. E hoje em dia ainda é difícil uma touriga amadurecer bem, mesmo com as alterações climáticas? Não é tão difícil, não é tão difícil, hoje em dia não é tão difícil. Nós, de ano para ano, estamos a começar cada vez mais cedo a vindima. No ano passado começámos a vindima na primeira semana de agosto, no Dão, para fazer vinhos brancos. Nós estamos a falar de fazer vasos fumantes. E, portanto, estamos a falar de realidades completamente diferentes daquelas que pensávamos já há 10 anos atrás. 10 anos toda a gente ia de férias em agosto e quando viesse das férias ia lavar a adega, ia preparar tudo, fazer os primeiros controles de maturação. Então depois vamos pensar na vindima. Os Agora últimos anos fazem isso não tem férias em julho, começam a preparar tudo para o início de agosto. e já não se podem esticar muito para julho, porque senão. E portanto, as realidades são essas, e eu acho que esta vai ser a nossa realidade atual. Temos que Hum. perceber isso e temos que adaptar as empresas e as equipas nessa lógica de adaptar para aquilo que é o ciclo da videira. Então, e que castas raras são estas?
Algumas têm uns nomes assim muito, muito estranhos, muito peculiares, com Olha, certeza são que 4 muito castas tintas desconhecidas do grande destas, público. certo, destas 12 castas são 4 tintas e 8 brancas. São mais tintas, são mais brancas do que tintas, porque nós entendemos que é nos brancos onde essa diferenciação é mais importante fazê-lo do que nos Uhum. tintos. E, portanto, nos tintos temos coração de galo, temos cornifesto, temos malvasia preta e temos monvedra. Portanto, a malvasia preta, ela não é sempre, não existe só no Dão, ela existe também no Douro, e portanto é uma casta que nas duas regiões eu acho que ela adapta-se mais ou menos bem, sendo que ela produz vinhos com perfis completamente diferentes. No Douro um bocadinho mais concentrados, com mais fruta preta, no Dão vinhos um bocadinho mais elegantes. E estes, tirando o Cornifesto, que é uma casta um bocadinho com mais estrutura e mais cor, os outros 3 vinhos são vinhos mais abertos, de cores mais abertas, mas vinhos com mais persistência, com taninos mais presentes. E, portanto, no fundo, os tintos, fomos procurar tintos mais diferentes, coisas diferentes, porque eu acho que nós, Portugal, só nos podemos afirmar no mundo como diferenciação e não com mais um outro vinho. Sem Nos dúvida que sim. brancos, temos 12 castas e, portanto, temos Gouveio, que é uma casta mais ou menos tradicional, Rabo de Ovelha, Uhum. Barcelo, que já existem outros vinhos. Depois temos coisas como Coração, como Arinta do Interior, que não é nenhum vinho comercial, Douradinha, Luzidio, Uvacão, Terrantês, e penso que não me lembro, não me esqueço de mais nenhum, acho que já disse as 8. Também acho que sim. Estava aqui a percorrer a lista, tenho aqui notas de uma prova que fizemos há pouco tempo e acho Já que disse passámos as por 8. todas. E destas, portanto, estas 12 foi já uma seleção, não é? Porque começaram com 20, Sim, sim. algumas eventualmente não ficaram satisfeitos com os resultados e acharam que se calhar não seria o caminho e, portanto, ficaram com 12, o que é muito bom. 12 em 20 são 60%, não é? É bastante, É. é uma boa seleção. Um, Posso perguntar quais são as que gostas mais destas? Podes, porque eu tenho dificuldade em não dizer aquilo que eu penso. Olha, no caso dos brancos, há uma casta que eu acho extraordinária. Chama-se Uhum. Douradinha. É uma casta que, quando jovem, não é muito exuberante, passa meia despercebida, mas ela tem uma intensidade, uma frescura, e uma estrutura, que eu acredito que possa fazer daquilo que toda a gente ouve falar do Dão, com os brancos com 50 anos, com 60 anos, e eu acredito que a Douradinha seja uma dessas castas. Ela é uma casta que tem uma acidez total a rondar os 9, de acidez total natural, e portanto é uma Uhum. casta que não precisa de nenhuma correção. Eu acho que mesmo que ela apanhe um pouco mais de sol, de calor, ela não vai perder assim tanta acidez. E eu acho que é uma casta que nos permite pensar em ter vinhos diferenciados. Depois tenho feito algumas coisas também, isso aí já um bocadinho até com mais algumas experiências com a uva cão. A uva cão é uma casta muito sui generis, porque é uma casta que é muito atrita à oxidação, ela oxida Uhum. muito, tem um poder de oxidação muito elevado, mas depois, quando conseguimos ter menos oxidação e podemos fazê-la com alguns ensaios, com algumas coisas que andamos a fazer, porque dizer que estes 12 vinhos são feitos apenas em inox, sem nenhuma intervenção de madeiras, e portanto esse trabalho estamos agora a começar a fazê-lo, mas os primeiros anos nós fizemos os vinhos apenas em inox, sem grandes pretensões de enologia, no fundo, para ver o que é que as castas nos dão. Para tentar manter ao E máximo o caráter de cada uma das variedades, não é? exatamente, manter aquilo que era a característica da uva e dizer que esta casta, a uva cão, tem-me surpreendido em alguns pequenos ensaios que temos de lotes, de espumantizações, e portanto eu acho que ela pode ser uma casta que pode ter um futuro interessante na região. Uhum. Então, e nas tintas, alguma preferida? Olha, nas tintas eu gosto de uma casta que se chama Coração de Galo e gosto pela diferença.
é um vinho super aberto, super elegante, com os taninos muito doces, vinhos, estamos a falar de vinhos tintos jovens, estamos a falar de vinhos de 22, 23, vinhos tintos jovens, mas que a mim dão-me um prazer imenso beber aquele tipo de vinhos, porque são vinhos que têm frescura, têm intensidade, que têm aquilo que eu digo muitas vezes que é o sabor da uva, mas por outro lado não têm taninos demasiado marcados que nos digam, não, temos que guardar esse vinho. Não. Eu acho que no fundo, a expressão daquilo que é a casta, que são as uvas que dão origem àquele vinho, e eu efetivamente, tenho gostado muito desse vinho, porque eu acho que é o vinho, se calhar um bocadinho dos quatro, aquele que é o vinho mais diferente de todos. E qual tem sido a receptividade dos consumidores, dos enófilos e dos especialistas à volta deste projeto e destes vinhos? Olha, tem sido muito boa, tem superado aquilo que eram as nossas expectativas. É verdade que nós, hum, não posso dizer que não pensámos em fazer isto na vertente comercial também, mas nós fizemos este trabalho, no fundo, não foi só pela vertente comercial, ou seja, foi muito mais naquilo que era a nossa vontade enquanto técnicos de perceber o que é que aquelas castas antigas Uhum. daqueles vinhos de 68 ou de 54, como já tive a oportunidade de beber, onde é que vinham aqueles vinhos, como é que aqueles vinhos chegavam a esta altura e eram vinhos espetaculares. E portanto foi muito mais na lógica de um desafio técnico do que aquilo que foi na lógica da parte comercial. Do desafio Naturalmente, comercial. exatamente, naturalmente que isso ajuda à marca e isso faz com que, de alguma forma, possamos levar estes vinhos a outro público que de uma outra forma não podíamos fazê-lo. Pessoas, se calhar, não, estou a dizer até pessoa, Inglaterra é um mercado muito interessado nisto que são as coisas diferentes, que são as castas únicas, que são vinhos únicos no mundo, nem estou a falar Uhum. só de vinhos portugueses, e portanto dizer isto, o Brasil cada vez que apresenta um vinho destes no Brasil é uma perfeita loucura, e portanto é no fundo as pessoas procurarem coisas que nunca viram, que nunca provaram, e alguns destes vinhos efetivamente nunca provaram, nem eu própria tinha provado. E essa é a parte interessante aqui, não é? É exatamente esse desafio de vinificar em separado, de ver qual é o perfil que ela tem e agora ir estudando, porque Sim, essa é a parte mais difícil para mim, que eu vou dizer, que no fundo, conseguir ver qual é o perfil da casta, porque a gente às vezes diz assim: este é o nosso vinho, este é o vinho que eu idealizo, é o meu perfil, agora vamos ver como é que o nosso vinho se comporta no mercado, no meio de outros, não é? Do mesmo segmento ou da mesma casta. Acontece que aqui tu não podes ver nada, não é? Tu não tens informação para poder fazer, tens em alguns casos raros, mas não tens informação para poder fazer a comparação. Será que a Douradinha na Serra, mais perto da Serra da Estrela se comporta assim ou não se comporta assim? Ou se calhar mais em Mortágua, porque estamos no sul, muito mais quente, se comporta de outra maneira. E portanto, essa que eu acho que é o próximo desafio da região, se a região assim o entender, mas isso não me cabe a mim dizê-lo, que é perceber como é que estas castas se podem adaptar em outros terrenos, outros climas, outros solos, outros terroirs e perceber se faz algum sentido. Para nós, enquanto lusovinho, enquanto Pedra Cancela, não tenho qualquer tipo de dúvida que faz sentido, que manteremos este projeto, que agora já com algumas nuances que estamos a pensar incluir, e a partir de agora é fazer coisas diferenciadas, é perceber um bocadinho as castas e perceber o que conjuntos podemos fazer melhor, que tipos de madeiras ou fermentações ou o que é que podemos fazer para podermos tirar o máximo potencial daqui. isso era o que eu te queria perguntar agora, porque eu percebi há pouco, deste a entender que numa primeira fase estiveram a vinificar as castas de uma forma mais simples possível, portanto inox com o mínimo de intervenção no sentido de preservar e poder observar a expressão da casta, da variedade, mas fiquei com a ideia que agora iriam porventura entrar numa segunda fase e começar a experimentar outras vinificações com cada uma das variedades. Sim. É isso que Sim, podemos já esperar? estamos a entrar, temos essa segunda fase já delineada dentro do que é possível delinear, não é? Mas portanto, pensada e vamos Até porque as começar. quantidades são muito pequenas, portanto também não dá para ensaiar tudo e mais alguma coisa. Ainda não Exato. falámos de quantidades, mas são pouquíssimas garrafas de cada uma destas referências. Sim, são entre 1000 a 1800 garrafas de cada uma destas castas. São, em média,
1000 plantas de cada uma destas castas, sendo que há castas que produzem mais, outras que produzem menos, mas são em média 1000 plantas destas castas. Portanto, não dá para inventar Portanto, muito. não dá para inventar muito, não, dá para inventar pouquinho, mas algumas coisas dá para fazer, e portanto é isso que vamos fazer agora, a partir de agora, que é ver daquilo que é o que já vimos das castas, o que é que podemos criar aqui de novo, de produtos diferenciados para que possamos apresentar mais tarde ao mercado. Sendo que eu acho que a grande maioria destas castas, das castas principalmente das brancas, não são vinhos que sejam vinhos para beber muito jovens. Eu acho que temos aqui algumas castas que têm um potencial para nós podermos guardar para daqui a uns anos olharmos para elas com mais atenção. Mas essa é uma das belezas do Dão, é o seu potencial de guarda. É exatamente É isso. preciso um pouco de paciência também, coisa que parece que É, hoje em dia começa a faltar a todos não, nós. Acreditas que estas castas raras, não estou a dizer estas 12, mas que estas castas raras, no sentido que não é o encruzado e a toriga, que são aquelas que mais pontuam hoje em dia, acreditas que isto é mesmo o futuro da região? O futuro do Dão passa por aqui? eu acredito que estas castas vão ser fundamentais, ou melhor, algumas destas castas serão fundamentais para podermos manter a frescura dos vinhos de Dão. Isso eu acredito. Honestamente, eu tenho que dizer porque eu acho que essa foi um dos principais desafios, mas essa eu acho que é o nosso desígnio, no fundo, é manter aquilo que é as características principais da região e para isso precisamos ter castas adaptadas para o efeito. Encruzado ou douradinha? As duas, as duas, Portanto, as duas, porque eu acho o que futuro não tem que ser mutuamente exclusivo, não é? Poderão conviver exatamente, as clássicas aqui com alguma, eu não eu vou dizer acho, inovação, eu porque isto é retomar o passado, mas certo, porventura dá para conjugar tudo, não é? Até porque o Dão também, sim. o Dão clássico é uma região de lote, não é uma região de monocastas. Claro que é uma região de lote. E claro que é uma região de lote e dizer, nós temos à data estas 12 castas, mas não quer dizer que nós, ou melhor, nós não vamos ter no mercado sempre os 12 vinhos. Isso para nós é claro. Dizer que Uhum. há algumas castas que eu já não tenho ainda 100% de certeza, mas há algumas castas que eu acho que não têm potencial para monocastas, que devem ser sempre vinhos para complementar outras castas e fazer lotes. E eu acho que isso é a riqueza da região, no fundo é pegarmos no que temos, ou no que tínhamos já há algum tempo, e juntar castas que possam melhorar aquilo que são as uvas, as castas tradicionais da região. Eu acho que a região, de forma alguma, se pode esquecer que tem uma casta que se chama encruzada, que é uma casta extraordinária, que se calhar foi o encruzado que me fez sair da bairrada a 5 minutos de casa dos meus pais para vir para Carregal de Sal e, portanto, não tenho qualquer tipo de dúvidas que nós não podemos nos esquecer dessas castas, as castas que já cá existiam, as castas que, no fundo, construíram a região, naturalmente, que podemos inovar, introduzir algumas castas diferentes que também já existiram, deixaram de existir, mas essas castas Exatamente. se existiam na região porque elas faziam sentido cá. O que me apaixona neste vosso projeto, nesta vossa iniciativa, é que todas as regiões, falando não só de Portugal, mas um pouco por todo o mundo, estão a sofrer do mesmo mal, não é? As alterações climatéricas, as alterações climáticas são para todos, não é só no Dão. E Exatamente. todas as regiões estão com este desafio de procurar outras soluções a pensar no futuro, a médio e longo prazo. Portanto, encontrar outras variedades que possam estar mais bem adaptadas para manter o perfil daquilo que é a região. Contudo, nem todos têm estado a olhar para as castas ditas antigas, as ditas tradicionais. Tem sido sempre, ou quase sempre, mais tentador olhar para fora e ir buscar Certo. outras lá de fora. Não quer dizer que tenha menos valor, mas parece que às vezes nos esquecemos que temos também uma grande riqueza, um grande património cá dentro, que por algum motivo foi descurado em determinada fase da história, do passado, e não muito longínquo, mas que se calhar faz sentido voltar a olhar para eles. É Eu preservação de acho que património, é preservação de história, e isso terá que ter sempre espaço aqui neste setor.
digo eu. Mas por falar nisso e nesta Eu não lógica de tenho dúvida preservação, nenhuma disso. achas que isto é só luta para manter história? É um contributo que a Lusovini está a fazer para o património genético? Ou isto tem mesmo viabilidade económica? Eu acredito que isto um dia terá viabilidade económica. Eu acredito que terá, porque eu acredito que estas uvas nos vão permitir manter aquilo que são o perfil dos nossos vinhos. E, portanto, Não é só a por aí. paixão e o desafio Não é enológico, só a paixão, é naturalmente que procurar nós temos que mesmo olhar soluções e tornar isto viável. encontrar soluções quando todos falamos de alterações climáticas, que a primeira coisa que nos vinha à ideia, que nos vem à ideia, se calhar, numa vinha é temos que introduzir rega em todas as nossas vinhas. Mas no segundo momento tens que pensar, não vale a pena introduzir rega porque não vais ter água para regar. E portanto tens que procurar outras formas. E outras formas, uma delas é assim, uma delas é nas castas, se calhar outras é encontrar sistemas de condução ou formas de podermos ter as uvas maduras mais cedo. Se calhar tivemos as maturações um bocadinho mais precoces, conseguimos não ter tanta exposição ao calor dos meses mais quentes. E, portanto, temos que procurar estas alternativas e, no fundo, é isso que procuramos e foi também por isso que fizemos este projeto. Naturalmente, como disse há pouco, isto foi um projeto muito na índole eh, técnica, e, portanto, na técnica naquilo que eram as vinhas, naquilo que eram as castas, naquilo que eram as uvas e os vinhos, Uhum. mas não podendo deixar de pensar que um dia isto pode não, eu acredito que vai ajudar a que aquilo que é o nosso principal ativo, que é os vinhos e a marca, vão ser reconhecidos no mercado por serem vinhos com aquilo que é as características do Dão. Elegância, frescura. Costuma-se dizer que o vinho faz-se na vinha, não é? Sim, Porque faz sempre. é lá que Faz tudo sempre. começa. É verdade que a É, transformação acontece na adega, não é? Mas a base vem da vinha. se nós É, não fizermos as neiras, está tudo feito. se não estragarem, metade já está É feito. isso mesmo. Eu não tinha aqui preparado e até não estava a conduzir por aí, mas já que mencionaste, mais ou menos associado a este projeto das castas raras, também está todo um outro trabalho na área da viticultura, em que vocês andaram a testar novas conduções e novas formas de trabalhar. Não sei se queres falar disso ou se deixamos por outra conversa. Posso falar muito superficialmente, não é uma área que seja que eu domine tecnicamente, tanto é uma área em que o Casimiro está Uhum. faz parte daquilo que é o ADN dele, porque ele é muito mais de viticultura e no fundo eu faço muito mais enologia. Eu hoje gosto muito de ir à vinha, mas eu quando Até fiz porque um está curso de sempre bem enologia, tratadinha, não é? exatamente, também não, na altura, quando acabamos o curso, ninguém nos diz que o enólogo é o enólogo que é hoje. O enólogo que é hoje é muito mais do que, do que uma pessoa de adega e de laboratório, porque esses enólogos já não existem, não é? Isto houve aqui uma mudança radical também naquilo que é a profissão de enólogo. E, portanto, dizer que sim, estamos a fazer esse trabalho, já temos muito trabalho feito sobre isso, já temos alguns papers que vão ser agora publicados. No fundo, foi encontrar para algumas castas, e no caso é para a Toriga e para o Encruzado, que são as castas tintas hoje mais importantes na região, encontrar novas formas de condução, primeiro que nos permitam mecanizar, depois que nos permitam, de alguma forma, ter uma maior rentabilidade na vinha, e todos sabemos que mundialmente temos um problema gravíssimo de mão de obra, não é um problema de Portugal, é um problema mundial daquilo que é a mão de obra nos vários segmentos, mas principalmente naquilo que é a agricultura, Sem e portanto é dúvida. um sistema muito desenhado para uma quase mecanização total, desde a poda até à colheita. E diria, e isso gostava de dizer porque eu acho que isso é fundamental, é que os vinhos que nós temos feito, resultado desses novos sistemas de condução, não perdem em nada naquilo que é a qualidade para com os sistemas de condução atuais. Uhum. Ou seja, ou melhor, em algumas colheitas a qualidade até é muito superior. E portanto isso, vamos continuar a investir nessa senda da viticultura, porque eu acho que no mundo já se sabe muito sobre enologia, ou seja, já se sabe quase tudo, hoje já não há nada quase que não se saiba sobre enologia, mas a viticultura está a um passo muito atrás daquilo que é o conhecimento científico que temos sobre a enologia. A viticultura precisa
que as empresas se debrucem muito mais sobre ela e se debrucem muito mais sobre as vinhas, para poderem ter melhores uvas e aí sim, se calhar não ter uma enologia tão interventiva e poder ter uma enologia um bocadinho mais soft, que aquilo que as uvas trazem da vinha são extraordinárias. Se chegar a melhor matéria-prima, em princípio não precisa de tanta Claro, manipulação, não é? Qual é o vinho dos teus que mais te emociona? essa pergunta é fácil de responder-te. Chama-se, não é Pedra Cancela, vou já dizer, chama-se Quinta do Encontro Reserva 2000. É um branco, de Bical, estágio em barrica. Foi um dos vinhos resultantes do meu estágio e que na altura tive a sorte de terem apostado em foi um vinho comercial, foi provavelmente um dos primeiros vinhos da bairrada com estagens em barricas e Uhum. portanto chama-se Quinta do Encontro Reserva 2000. Extraordinário. Um desejo para os próximos 25 anos. Saúde, Se isso mais nada se faz, não é? É sempre bom. exatamente, é por isso que eu digo isso. Se tivermos saúde, eu acho que tudo é possível fazer, com todas as diversidades, com mais um ajuste aqui, mais um ajuste ali, se calhar uma decisão um pouco mais radical, mas eu acho que isso é fundamental. E, portanto, se não tivermos, não há nada que possa substituir aquilo que é a nossa saúde e a saúde dos que nos rodeia. E, portanto, se tivermos saúde e estabilidade emocional, tudo se resolve. Um desejo para os próximos 25 anos da Luz ao Vinho. Olha, desejo que possamos apresentar muito mais inovações, podemos apresentar outros projetos que temos em mente, mas que não estão ainda em execução por aquilo que é. Não pode-se fazer tudo ao mesmo tempo e, portanto, temos que optar por coisas que achamos que têm mais interesse e depois deixar as outras, mas no fundo o que desejamos é que possamos levar o nome dos vinhos do Dão, principalmente, e o nome de Portugal no país e para além fronteiras, e que Portugal consiga, de alguma forma, reinventar-se naquilo que é hoje a pseudo-crise do mundo do vinho e possamos todos sair mais fortes. Ultrapassá-la, vencê-la e superá-la. Sónia, mais uma vez, agradeço muito, muito a tua presença. Gostava de terminar a nossa conversa pedindo o que costumo pedir a todos os meus convidados, que é umas palavras finais que queiras partilhar com quem nos está a ver e ouvir. Olha, eu gostava que as novas gerações olhassem para o vinho como como a nossa cultura. Fazem parte daquilo que é a nossa forma de estar, fazem parte daquilo que é a nossa cultura, fazem parte daquilo que são os nossos antepassados, porque todos nós em Portugal, de uma forma direta, indireta, os nossos avós, os bisavós, toda a gente tinha uma videira em casa, no seu jardim, no seu quintal, toda a gente fazia vinho, o vinho para o seu consumo humano. Uhum. E hoje, um português sentar-se à mesa em Portugal e muitas vezes em alguns outros países e não ter o pão, o azeite e o vinho em cima da mesa, parece que lhe falta ali qualquer coisa. E eu acho que é preciso perceber que o vinho teve uma importância crucial também para aquilo que foi o desenvolvimento do nosso país e, portanto, é um bocadinho o apelo às novas gerações que não pensem no vinho como álcool, não pensem no vinho como as calorias que estão a ingerir, mas pensem no vinho que o vinho bebido com regras, para além daquilo que é um prazer de consumir, que também é ir buscar os seus antepassados e trazê-los para a mesa. Faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa história, faz parte da nossa identidade. Subscrevo integralmente as tuas E diria que quem palavras. entra no vinho nunca mais de cá sai. É verdade. É verdade. Sónia, muito, muito obrigado por este bocado, Obrigada, pela eu. partilha e por estas ideias. É sempre um gosto e um prazer conversar contigo. Vemos em breve se tudo correr bem e aos Certo. nossos ouvintes, obrigado e até ao Muito próximo episódio. obrigada. Boas provas de saúde. Deus, obrigada.